Eu tô aqui feliz da vida, começando o nosso segundo episódio do podcast, do videocast Oratória para Mulheres. Não é novidade para ninguém que a voz das mulheres é historicamente silenciada. E voltar à temática de um despertar feminino através da sua expressão vocal pode ser um viés muito interessante, muito potente, para que a gente prossiga nessa caminhada de libertação, de autolibertação. Então, hoje eu tenho a alegria de estar aqui com 2 convidadas muito especiais. Quem assistiu o primeiro episódio percebeu ali que elas foram mencionadas mais de uma vez. Eu estou aqui com a Mariana Tavares e com a Patrícia Lombardi. Como vocês estão, meninas? Obrigada por virem aqui hoje. Obrigada pelo convite, Silvinha. Fiquei muito feliz quando você falou que você ia fazer esse convite, assim, pra gente. Nossa, você não imagina a alegria, Mariana. Tô assim, exultante. Meu coração está em festa, porque você está aqui. Muito bom, Silvinha. Muito bom estar aqui com a Mari. Como eu falei, assim que a gente chegou, né? 2 anos, Mari, que a gente não se vê, que a gente, E que assim, voaram, né? voou, né? O tempo tá voando mesmo. Agora cada um buscando os seus caminhos, né? Naquela época éramos diferentes do que a gente é hoje, né? De como estamos hoje. É bom demais, é reencontrá-las. Maravilhoso. Não é uma sensação de que aquela conexão que foi criada lá, ela se manteve. No entanto, muitas coisas aconteceram e, né, a gente pode aproveitar esse momento de estarmos juntas para revisitar aqueles instantes e, ao mesmo tempo em que a gente faz essa troca aqui, a gente pode entregar também para outras mulheres que estejam nos assistindo, quem sabe uma fresta aí de uma certa luz, porque se elas se conectarem com os nossos propósitos, elas também podem começar a buscar algo parecido para si próprias. Isso. Não é? Isso pode ser útil, pode ser interessante, vamos aproveitar esses momentos, E não como é? você falou, as mulheres sempre foram silenciadas, né? Se você parar para pensar, as mulheres têm muito mais dificuldade de falar em público do que os homens, né? Porque os homens eles têm aquela segurança, É natural é deles, né? natural deles, né? A gente não. A gente foi se descobrindo ao longo dos anos, né? Por isso temos tanta insegurança ainda de falar, né? Sempre Sim, fomos sim. silenciadas. E assim, estar com você nos nossos encontros foi muito importante, porque você foi fazendo com muita leveza, né? Uhum. Você foi desconstruindo, assim, os nossos medos, né? A nossa boca Sim, tapada, é, silenciada mesmo, você é, foi desconstruindo isso com muita naturalidade, né? Com os Muito. exercícios muito tranquilos, assim, pra gente. Foi muito bom. Ah, que bacana já essa palavrinha que você evocou aí, Patrícia, que é a questão da leveza. Porque essa temática, assim, da maneira como a gente introduziu hoje, ela não é leve, né? É. Ela é forte, é intensa, ela é dolorida, dolorosa, tem muito sofrimento nessa história feminina, quando a gente fala de silenciamento. E a gente está vivendo um momento histórico em que, aqui nesse ponto, tem muita coisa para a gente conquistar ainda, mas também que bom que a gente já conseguiu promover alguns avanços, né? Mariana também faz parte de uma outra geração, diferente da nossa, né? Totalmente. E ela está aí como esse agente transformador na geração dela, mas também já trazendo o legado da nossa, que nessa caminhada a gente se propõe a fazer, dando o nosso melhor, né? Mas apesar, assim, só um adendo, de eu ser de uma outra geração, eu reparo muito que isso ainda existe muito, né? Da gente ser silenciado o tempo todo, principalmente, assim, no mercado de trabalho, né? Que se a mulher Hum, não está em casa, se ela está ocupando uma vaga como seletista ou, sei lá, em alguma cadeira, em algum local, isso ainda é muito presente, né? Da gente ser silenciada, da gente às vezes dar uma opinião num trabalho que não está sendo realizado ali com muita ética, né? A opinião é sempre muito renegada mesmo, tipo, como se você não. Ah, é isso mesmo? Como se a nossa opinião, até mesmo é técnica, questionada, muito né? questionada, principalmente no quesito se é uma pessoa mais jovem, por exemplo. "Nossa, mas você não tem experiência para falar isso", né. E assim, Uhum. às vezes vem de uma forma bem, escancarada, né, mas às vezes é de uma forma muito sutil, que eu acho ainda muito pior. Pois é, porque ela pode passar sem que se Despercebido. perceba, despercebida, e ir sendo
retroalimentada de forma inconsciente por nós mesmas, Isso, não é isso? fica no Fica subconsciente. no E subconsciente. eu acho que a oratória, nesse sentido, ajuda muito, muito. Principalmente a gente recuperar nossa segurança pra gente se impor, saber É. se impor, né? Isso aí. Ah, que bacana. Se ouvir, né? Isso, Se ouvir. A gente não se ouve. nunca. A gente não se É. ouve. E aí a gente vai acostumando a baixar o tom, baixar o É. tom, baixar o tom, até não lembrar mais que temos voz, né? Nós temos voz. Só que onde é que essa voz foi parar durante tanto tempo? Aonde a gente se perdeu, né? Onde a gente se perdeu? E aí a gente já não se reconhece mais, né? Exatamente. Os sonhos, né? No meu caso, assim, não no seu que ainda é uma menina, mas no meu caso, aquela menina que sonhou, que estudou, que pensou chegar em algum lugar, que por vários motivos não pôde chegar, Isso. não desistiu, né? Sim. Eu não desisti, porque aquela menina que habita ainda dentro de mim, que mora junto comigo, ela tá aqui. Isso. Embora hoje, aos 55 anos, eu me desafio o tempo inteiro. Só que, falando sobre idade, na minha profissão, ela me dá credibilidade, É. né? Uhum. Eu converso com colegas mais jovens que elas falam, mas você tem isso. Quando eu chego e alguém olha e fala assim, mas é muito jovem. Se for uma pessoa mais velha, então, o que essa menina tem para me direcionar, Olha, né? é. Eu não tenho isso, então, Sim. nesse ponto a idade é Nesse uma ponto é. vantagem. Mas tinha que ter alguma coisa Alguma boa, coisa né? boa. Tinha que ter. E Sempre tem algo de bom, né, pra tirar. e se a gente voltar lá naquele nosso início, no nosso primeiro encontro, no momento em que vocês decidiram se inscrever no curso de oratória, vocês tinham, assim, demandas pessoais específicas para aquele momento da vida de vocês, não é? Que hoje já está um momento bem diferente. Quando você faz uma volta e lembra lá daquele instante, das nossas aulas, das nossas vivências, experiências, das nossas trocas, o que vem mais à mente, o que ficou mais marcado, o que vocês acham que agregou mais para vocês em relação à oratória? E se quiserem estabelecer links com essa nossa fala anterior, da subjetividade, da escuta, fiquem bem à vontade. Uhum. Pra mim, o que foi mais importante pra mim, né, o que eu levei e o que eu saí do curso, né, da oratória, foi muita insegurança. Eu estava bem nervosa, porque eu precisava fazer, né, o treinamento para o meu TCC, lembra? Lembro muito bem. Também lembro. Eu estava apavorada, Aham. estava bem tensa, porque é um trabalho importante, né, que você tá ali concluindo 4 anos de dedicação, e aí a etapa final é você produzir um trabalho e expor verbalmente para uma imensidão de pessoas que, têm experiência ou não naquele tema, né, porque vai te avaliar, então aquilo para mim era bem importante. E eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, né, na aula e eu encontrei a Louise no corredor e ela estava com um caderno anotando, e eu: "Meu Deus, mas eu não trouxe nada disso, vai ser aula, será?" Eu não sabia, né, eu não tinha ideia do que ia ser oratória, né, um curso talvez, assim. E no final foi muito mais do que eu pensava, né, realmente não precisou de nenhum caderno, você com É. aquelas suas folhinhas maravilhosas sempre orientando a gente, né. E o que eu levo, né, o que eu saí ali da aula ao fim foi justamente isso, recobrar, né, a minha voz que eu mesma ou a sociedade no dia a dia, né, rouba da gente. A segurança mesmo de você se impor, de você saber falar, eu acho que foi muito mais do que um curso, né, acho que é uma experiência. Uhum. E eu sou realmente muito grata, porque, eu cheguei bem nervosa e eu saí bem tranquila. Que bom. Eu me senti muito pronta, porque não é só você saber o tema, né, você tem que saber É. expor. A forma como se fala é tudo, né. Sim, e a apresentação foi bacana, né, Mariana? Muito Foi bacana. exitosa, Foi. recebeu boa Fiquei muito nota, feliz. foi elogiada, Foi muito. né? Foi super legal. Que bom. Mas a gente fez o treinamento depois, né, você dispôs daquele tempo pra eu Fizemos, apresentar pra fizemos. você, me deu várias dicas que eu uso super até hoje.
no Sim. trabalho, inclusive. Pois é, porque agora você já está no mercado de É. trabalho. E sou elogiada por isso. E já tive feedbacks da minha chefe falando: "Nossa, mas você fala bem". Eu falei assim: "Ah, porque eu tive uma boa coach". Ah, uau! Muito mais que uma coach. É, mas aí a gente precisa dessa abertura, né, esse Isso, movimento ele é interno, é pessoal mesmo, isso. e isso você teve e você cultiva, né, Mariana, E continuar aberta para muito. aprender, para crescer, Eu lembro que pra desentranhar mim de você mesmo. isso. Eu lembro que pra mim tinha muito da questão do julgamento. Uhum. Eu chegava achando e assim, nas aulas, né, você falava: "Não, o julgamento", e tinha muito do viés da meditação também. Tinham, umas práticas, né, respiração profunda, e eu achava aquilo muito maravilhoso. Pensava: "Nossa, não é oratória, eu não vim aqui para estudar, eu estou desenvolvendo". Eu me lembro que eu tinha esses pensamentos. Uhum. E foi ótimo, assim, gente. Pra mim foi muito enriquecedor, porque eu tinha isso do julgamento, de achar que, eu falando aqui, o que que fulana tá pensando, o que que será se eu tô colocando certo, ou se alguém faz alguma careta na hora. Às vezes a pessoa não tá pensando absolutamente nada, não Isso. tá nem prestando atenção e a gente tá ali, e aquele momento ali pode ser crucial numa apresentação, em alguma coisa. Porque pra mim, a questão de você, improvisar não funciona muito bem. Uhum. Eu sei que pra mim eu preciso ensaiar, eu preciso ter, né, senão não flui Seu tão planejamento, isso, meu que te planejamento, traz segurança, senão não sai tão mas bem assim quanto é, eu gostaria. Mas é isso, o julgamento, né, você saber separar, né, isso, o que está o fora que é de concreto. você, Isso, e o que está dentro, e o que não não é. é? Muito bom o ponto da segurança. E você, Patrícia, lembra, assim Lembro perfeitamente, porque assim, eu cheguei muito engessada, hum, né. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, observava, mas eu ficava muito na minha. Eu precisei ser essa pessoa. Eu fiz muitas camadas em cima de mim durante muito tempo. uhum, E aí você acaba levando aquilo para sua vida. Às vezes você nem quer ser rígida, mas você acaba trazendo essa imagem. E quando nós chegamos lá no primeiro dia, que você pediu que a gente se apresentasse, falasse da nossa comida preferida, lembra, É Mari? verdade. E falasse algumas coisas, nossa, tá uma lembrando direitinho, né, foi isso É. uma mesmo. coisa tão simples, assim, da É. gente falar, que eu cheguei ali e falei, e eu me lembro que você falou assim: "Nossa, mas você fala tão Sim. descontraídamente, né, você fala assim", e as meninas também falaram. Falar para mim não era problema, o problema era eu me soltar, sabe. E eu Uhum, acho que você fez isso com muita sutileza, delicadeza. uhum, Você foi deixando a gente muito à vontade, o grupo todo, as meninas maravilhosas, cada uma dentro da sua profissão, é. cada uma, né, buscando, assim, melhorar mesmo, melhorar, evoluir, né. Eu nem gosto de, falar evoluir, mas assim, de buscar É, Mariana caminhos, de usou a palavra caminhar. desenvolver, você É. falou, né: "Eu É. tô aqui me desenvolvendo". Isso aí, exatamente isso. E eu não, eu fui assim, eu fui me desconstruindo. Ali foi primordial para mim, Silvia, primordial mesmo. O seu curso, ele me deu, assim, uma certa liberdade. Eu fui me libertando daquelas armaduras que eu vestia, Uhum. sabe. Porque a gente começa a botar umas É, armaduras, Uma pois é. camisa de força. e É. aí a gente vai se perdendo dentro da própria armadura. Daqui a pouco você não sabe mais quem você é. Sem aquelas camadas. E o seu curso me ajudou muito a me desconstruir, a me soltar, sabe. Para Uhum. mim foi muito bom. E assim, tem 2 anos, né, e aí É. eu me formei, Pois é. É. né, e aí eu me É. formei, eu fui trabalhar num hospital público como psicóloga, eu atendo em consultório como psicóloga, e isso, o seu curso, essa desconstrução de mim, me fez ficar mais leve, sabe. A armadura foi saindo, É, o peso ainda tem, né, mas a gente é. Não, também tem, é, Patrícia. é. Né, eu acho que a gente conserva, Sim, mas, a gente pode ir usando a sua palavra também, a Mariana usou o desenvolvimento, você usou a desconstrução. é, Acho que a gente vai desconstruindo também muita isso coisa, aí. mas não é um processo que se finaliza, seria isso? Não tem um Isso, ponto não final. tem.
esse movimento. Não tem. Porque assim, Silvia, eu não sou quem eu era ontem, você não é. É, Nós hoje aqui não somos quem a gente era lá no curso, né, é, mas o curso faz parte da gente, é. não é? A gente está sempre ali, ó, caminhando, caminhos diferentes, se desafiando. Gente, eu amo me desafiar diariamente. Eu acho isso tão importante, porque você começa a sentir a vida pulsar dentro de você, É. vibrar. Sabe? Vibrar. Porque hoje as pessoas falam É. muito em depressão. Tá deprimido, tá isso, tá aquilo. Ninguém deprime de uma hora para outra. Sim, é um processo, né. É um processo doloroso Sim. demais, que às vezes a gente não demonstra para o outro, a gente vai fingindo que tá tudo bem. E não é, né? E às vezes nem sabe, né, que Nem sabe. Gente, e assim, eu tenho falado para os meus amigos que eu tô ficando uma velha mal comportada. Hã. por Porque quê? eu tô adorando essa fase que eu tô. Aham. Sabe, eu tô me sentindo tão leve, tão bem, eu tô me permitindo Aham. tanta coisa. A Ótima desconstrução. A mente desconstrução. comportada então. Então tá uma é um mal comportado, mas na verdade esse mal tem uma coisa muito boa por trás. Não, é mal comportada, porque quando você chega numa certa idade, as pessoas elas querem te rotular. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que Isso, vestir isso, você tem que vestir aquilo, o seu cabelo não pode mais ser assim. Gente, eu tô muito mal comportada, porque isso. assim, eu não tô nem aí, sabe? Eu tô me É, permitindo mesmo, me jogando mesmo na vida, sabe? E tá sendo muito bom. E você tem muita muito bom. responsabilidade nisso. Nossa, meu Deus, eu fico muito contente de ter Tem. atraído vocês. Eu falei para as meninas, a inteligência maior do universo, Deus, né, o nome que queiramos dar, parece que abriu um espaço para receber vocês, assim, É. certinhas, cada qual, com seu jeitinho, com sua característica, vivendo o seu momento. E eu certamente também aprendi e fui muito beneficiada. Tanto que nós estamos aqui agora, depois de Exatamente. 2 anos, né? Então essa conexão, ela não foi assim fluida, não. A gente pode não se encontrar, mas houve ali um propósito de crescimento do grupo inteiro, inclusive meu. Sim, Então, sim. né, então é uma pessoa que está envelhecendo de forma mal comportada, Sim. Eu sou uma velhinha mal mal comportada. comportada. E eu vou chegar até o final sendo uma velhinha mal comportada, porque eu não quero deprimir, eu não quero ficar triste, eu quero sempre encontrar motivos para me cultivar. Pois é, É. cultive-se, cultive-se, Exatamente. Eu quero isso, não sabe? é? Eu quero ter essa pulsão de vida em mim vibrando. É isso que eu quero. É, é. E aí o padrão de oratória que a gente poderia imaginar seria algo realmente muito bem encaixado. Isso pode, isso não pode. Repita tantas vezes esse exercício, agora vem até aqui, reproduza dessa forma. E penso que o que a gente vivenciou lá, vocês falaram aí em experiência, né? Foi uma Uhum. experiência, nos trouxe um pouco mais para dentro de nós, abertura para nos conectarmos com os nossos sentidos, de alguma maneira irmos nos descobrindo de dentro para fora e nós mesmas irmos tomando consciência do que deve e que não deve ser feito na nossa verdade interna, na nossa autenticidade para nos expressar. Por óbvio, há algumas posturas que a gente vai desaconselhar, que a gente vai entender que não são pertinentes para aquele contexto, para aquela circunstância, e vamos procurar seguir, certamente. Porém, essa leveza, essa verdade, essa capacidade de estarmos ali, você falou impulsão de vida, nessa vibração É, mesmo, é. ela surge de dentro para fora. É algo muito pessoal. Esse resgate da voz não é só da sua voz, da sonoridade, né? Não, O resgate da voz vem de dentro. vem de dentro, né? E é uma construção diária. É. É se permitir, É. se perceber, né? Se perceber. Percepção sobre si. Essa É, palavra é muito importante, percepção Eu amo. Eu também. amo percepção. não Eu é? amo isso. Eu amo trabalhar isso em mim, sabe? Percepção do Sim, que está acontecendo à sua volta, do que está acontecendo aqui. Porque senão a gente vive no automático, no gente. automático. No A gente vive automático. no automático. Aí você vai ser um robô, né? Não vai ser É, uma pessoa. é isso. Que é É você isso. estar aberto, né, a ouvir, a estar disposto a estar ali diariamente, a ouvir, Escuta. escutativo. Isso aí. São palavras que se conectam uma com a outra, né? Percepção, escuta, abertura, essa disponibilidade, Presença, né? presença. Presença. Porque você fala muito de respiração no curso, né? A gente fazia muitos É. exercícios de respiração e
tem hora que eu paro, eu falo: "Gente, eu não tô respirando. É. Eu não tô me sentindo respirar". É uma coisa tão automática, É. né, o ar entra, o ar sai e você não tá presente, não tá. Então, nesse momento, a percepção entra, porque você fala: "Espera aí, não, espera aí, deixa eu respirar. É um minutinho só que eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, mas espera aí, vou fechar o meu olho, vou me fazer presente ali, vou me perceber". Porque senão, gente, não faz É. sentido o que você tá fazendo. Seria, talvez, Patrícia, nesse momento você lembrar de você Isso, e se resgatar, se trazer de isso, volta, se ancorar em si mesma, não é? isso, isso. E resgatar a sua presença, Exatamente, não exatamente. é isso? Independente de onde você esteja, É, de é, com quem você esteja, você fala assim: "Não, espera aí, deixa eu me conectar comigo aqui", isso. né. E aí você tem escuta, Isso, não é? Uma coisa vai levando a outra, Uma né. coisa vai levando a outra. exato. Quando às vezes a gente se vê, inibido pelo olhar de um espectador, de um ouvinte, essa inibição se manifesta no nosso corpo através de algumas sensações, não é? Se a gente tem familiaridade com as nossas próprias sensações, com o nosso corpo, se a gente promove esse resgate cotidiano aí de parar para respirar, a gente já consegue voltar a sentir os pés no chão mais rápido e Isso. resgatar a nossa lucidez para dar continuidade ao que a gente está falando, né? Então é um exercício que parece assim, às vezes até tão simples, meio inofensivo, mas ele prepara o chão pra gente pisar, não é isso? E aí você tá falando, você falou no início, você tem uma plateia, você tá apresentando um trabalho importante, um trabalho de final de curso, você tem ali figuras que você nunca viu na vida, às vezes um professor convidado, alguém, e a mente começa a te contar histórias sobre aquela pessoa e começa a te contar interpretações sobre aquela fisionomia, e, enfim, uma história, uma novela que a gente mesmo vai criando e o chão vai Se saindo, abrindo. vai se abrindo, É. né, Quando essa você vê, você firmeza. já se reprovou e não abriu nem a boca. Exatamente. Você já se E reprovou. uma coisa que você Você quer falou que me falar do chamou a nada. atenção, que ela falou antes, ela falou assim: "Não, porque a gente olha e a gente pensa, o que será que aquela pessoa está É. pensando?". E aí é nesse momento que você tem que pensar na sua percepção sobre si. Sabe por quê? É. Pensamentos não são fatos. Pois é. Sim. Pensamentos não são fatos. O que você está pensando é o que você está pensando, não quer dizer que está acontecendo. E a mente mente, né, o tempo Mente, todo. mente o tempo todo, exatamente. Por isso a importância É, da pausa, da respiração, da percepção, de olhar, né. Isso tudo gente, é fácil e complicado, é, porque a Uhum. gente aprendeu a complicar a vida. é um processo de descomplicação Isso que a aí, gente vai se é entregando, isso né, aí, é e de isso aí. encontrar o simples, É, não é? é. E de valorizar o simples, porque o simples é poderoso, Muito. e a gente dispensa essa importância do simples, do momento presente, né. Você vê como a questão da meditação se entrelaça o tempo Muito. inteiro com a questão da oratória e parecem ser coisas antagônicas. Principalmente para quem é introspectivo ou tem muita ansiedade de falar, que é o meu caso. Uhum. Eu fiquei realmente chocada, porque eu entrei esperando que fosse uma aula, Sim. né, nos moldes antigos. É, do caderno e da caneta para Exato, anotar. exatamente, mas não. Então, isso para mim foi o ponto É, Extremamente terapêutico, né, Mari. total. Aquilo ali era, né, é. era um grupo Sim, era um terapêutico grupo de incrível, de apoio. Um apoio. grupo de apoio. E todo mundo se entendia muito bem, né. Sim, muito bem. Um grupo de apoio, eu Excelente. acho que assim, vocês estão espontaneamente, vocês não se encontraram com as meninas do primeiro episódio que fizeram Não, parte da turma de é, vocês. Mas vocês, para vocês perceberem o quanto de fato a conexão ela foi potente, vocês várias vezes aqui falaram coisas que elas falaram. Então a gente vê o quanto de verdade houve no processo, não É. é? Porque a repercussão é muito semelhante. Muito, muito semelhante. Né? Escuta, um grupo terapêutico. E essa coisa que você resgatou também, de eu ter pedido para vocês falarem no primeiro dia sobre a comida que uhum, vocês gostam de comer, sobre uma música, uma banda, é, da preferência de Isso. Youtuber vocês, também não é? teve. é, Isso, um palestrante, alguém isso que aí, fez isso aí. E nome alguém que fale sobre assuntos que não são do cotidiano, isso né. aí, exatamente. E vocês colocaram isso com muita naturalidade, vocês trouxeram, porque são coisas que dão prazer a vocês, né, o comer, o ouvir, o escutar, o apreciar alguém falando, vocês estavam ali para isso, para desenvolver a fala. E
sem perceber, vocês já demonstraram uma desenvoltura que talvez nem vocês acreditassem que vocês tivessem, É. porque vocês estavam falando sobre temas que agradavam vocês. Então a naturalidade ali, ela já surgiu muito antes de vocês aprenderem qualquer técnica, não é? Então, a autenticidade enquanto um elemento importantíssimo, sem precisar ceder tanto espaço para a espontaneidade, porque você precisa sim cercear alguns impulsos, dependendo do seu contexto de fala, mas ser autêntico e usar da sua verdade e resgatar coisas que te tragam prazer, coisas que você de fato goste, que você considere relevantes para serem ditas, porque aí você promove a conexão com as pessoas que estão te ouvindo, que são seres humanos, tanto quanto você. Tanto mais você humaniza a sua fala, Sim. quanto mais você tem a conexão das pessoas. E como Patrícia disse, a gente tem a tendência não de simplificar, mas de complicar. A gente acaba fugindo exatamente dos elementos que mais iriam trazer a escuta das pessoas, que é a nossa humanização. Isso aí, Não é isso? isso aí. Memória de vocês está boa, vocês estão lembrando lá de trás, do primeiro dia, muito bacana. Que, inclusive, eu tô me lembrando agora que nós tivemos um exercício que nos trouxe até hoje, o dia de hoje. Sim, O exercício de gravar o vídeo. perfeito. Lembra? Muito boa Lembro. lembrança. Nossa, para mim foi assim, um desafio que você não imagina. Ficar de frente para a câmera foi um super desafio. Foi, né? Lindas, eu lembro muito bem dos vídeos de vocês. Eu lembro que a Tabata falou: "Não, o problema pra mim não é o vídeo, o problema é me ouvir no vídeo, me ver no vídeo". Nossa, e ela tá incrível nos vídeos que ela tá fazendo. Tá cada vez melhor. Ela tá evoluindo muito, Ela né? é incrível, Sim. incrível os vídeos que ela faz, é espontânea, né? É. Muito legal isso. Com muita naturalidade, né? Isso aí. É um dom. É um dom. É um dom. É um dom. Ah, Que a gente desenvolve. A gente vai desenvolvendo. Que a gente desenvolve. muito bem, então é isso. Mas é um dom comum a todas as pessoas, vocês acham? Ou vocês acham que tem aquela que nasce com aquele dom que não precisa fazer nada, que já tá pronta, já nasceu pronta? O que vocês acham sobre isso em relação à oratória? Ah, eu acho que Isso tem aqui. gente que já nasce Tem gente. pronta. Tá, Outras pessoas precisam refinar um pouquinho. Não, eu acho que você desenvolve isso. Porque, por exemplo, tem pessoas que são extremamente simpáticas. Não é o meu caso, mas tem pessoas que são extremamente Patrícia. simpáticas. Não é porque eu sempre fui muito séria. Não é o meu caso. A simpatia de chegar, de se Expansivo. Isso, eu não. Como eu falei, eu cheguei muito rígida, muito fechada. Ok. E foi tão bom que eu fui me soltando, e aí você vê, tem pessoas que falam naturalmente, chega em qualquer lugar, faz amizade com todo mundo, fala com todo Isso. mundo, e eu acho que isso é um dom. Eu É também a tenho essa simpatia da dificuldade. pessoa, Ok. né? Agora, você pode desenvolver para falar. Você pode se desenvolver. E É. você conduz a gente com muita naturalidade. Você não impõe, É. você sugere, né? Uhum. E eu acho que Uhum. essa sugestão de você se desafiar, você faz com muita delicadeza. E aí a gente não se sente pressionada, sabe? Porque eu me lembro que eu falei, gente, o vídeo para mim é um problema. E você, É. devagarzinho, você foi. Ainda assim, por exemplo, eu tenho um Instagram, né, de página profissional, que eu praticamente não mexo. Preciso começar a mexer. Mas eu ainda não me senti confortável para fazer, de Uhum. parar, de gravar uma coisa. Mas eu sempre lembro de você falando. Para fazer, Tá, como fazer, tá. né? Então, assim, eu vejo os seus vídeos, Sim. incrível a naturalidade com que a Silvia fala. É. Devagar, uma calma, e você passa segurança no que você está falando. E isso é muito importante. Então, assim, você pode ter o dom? Pode. Pode. Pode nascer com dom? Pode. Ok. Mas pode desenvolver. É, Sim. você pode desenvolver. Você pode não ter essa desenvoltura inata e Sim. pode adquirir através do trabalho. Você pode Sim. ter a desenvoltura inata e ainda pode aperfeiçoá-la ainda mais. Hoje em dia, o que a gente não consegue fazer, né? Não é, Mariana? Autoconfiança. É isso. Isso aí. Autoconfiança, né? A gente precisa despertar a vontade, trabalhar aí a perseverança, a paciência com a gente, não é isso? E ter essa Uma disciplina. palavra-chave, Qual? paciência. Paciência. Que hoje em dia tá tudo tão corrido que ninguém tem É. paciência com nada. E se não vai bem aqui, já acha que não desiste. Desiste rapidamente, essa coisa instantânea, não é? Tudo tem que ser pra ontem, né? E as coisas não Exatamente. são assim. Não, e isso que Não você está é? falando é muito importante, porque muitas vezes a gente tem muita disponibilidade para o outro, Uhum. paciência com o outro. Ai, E com a gente Isso aí.
E aí a gente se questiona, então o outro merece? E eu não, É, né? Você tem muita paciência e disponibilidade com um amigo. Não, vai lá, faz sim. é. Se errar, qual o Incentiva. problema? Né? Tá. Se errar, qual o problema, Vai lá você e Mari? faz, então. Problema, não é? Se errar, qual é o problema? Mas a gente não vai, a gente não quer errar. A gente quer ser validado o tempo todo, gente. Aí não tem o cultivo da autoconfiança, né? Ela não surge como efeito mágico. Isso. Ela surge a partir de um cultivo mesmo, não é? Dessa constância, desse exercitar, desse se voltar realmente para si, com esse olhar de paciência, de compreensão com o processo que está em curso, Sim, né? sim. Em que as coisas não são instantâneas, como muita coisa, né? Tem sido hoje em dia. A gente quer trazer isso para a vida, quer trazer para as nossas relações, para os nossos aprendizados. É. Então, assim como você treinou lá as 8 semanas, né, e percebeu que houve uma desconstrução, os novos desafios que estão vindo, né, Patrícia? Você sabe, daqui Sim. a pouco você vai estar mexendo na sua página e vai estar gravando Com vídeo. certeza. Isso será inevitável, vai Com acontecer. certeza vai acontecer. O momento que você falar assim: "Eu vou começar agora". Você É. vai criar o seu método, a sua disciplina e vai, porque isso vai vir em teu próprio benefício. Sim. Não é isso? Vai Sim. te trazer, porque isso também é uma coisa que a gente pode falar para as mulheres que estão ouvindo a gente. Às vezes a gente se autossabota em relação aos benefícios que a gente pode cultivar para nossa própria vida. Mari falou quase agora também sobre questões que ficam guardadinhas lá no nosso subconsciente, né? Patrícia, até como psicóloga, pode nos ajudar mais nisso. É como se fosse, você quer, mas ao mesmo tempo você mesma cria mecanismos que vão te impedir de alcançar e de atingir aquilo que você tanto quer, que você sabe que vai te fazer tão feliz, né? Um mecanismo tão que nos infelicita tanto no final das contas, mas as nossas próprias posturas às vezes elas são contraditórias, né? Medo, né? Medo, né? Medo de ser tempo todo. rejeitada, de ser julgada, né? E aí você para e pensa, o que tem por trás dessa história toda, desse medo todo, né? De ser rejeitado? O que aconteceu com essa criança? Ela foi ouvida, né? Ela precisava se provar muito o tempo todo. Era aquele negócio assim, chegava, mãe, tirei 9 na prova. E não foi 10 por quê? E Que quando não é mais do que a sua obrigação. eu tirava 10, não foi mais do que a sua obrigação, É, né? Então, assim, é. é uma desconstrução mesmo, é sobre percepção, é sobre autoanálise, né? Autoamor também. Autoamor, autocuidado, É. autorresponsabilidade, é tudo sobre nós, é sempre tudo sobre Sim. nós, né? É. E entender que esse outro todo que a gente precisa de validação, quem é esse outro, esse É. grande Por que outro? que o outro tem essa autoridade? Esse Por que que a poder, gente né? deu? É esse peso todo, É, não é? É. Quem é esse grande essa outro, pessoa, né, que a gente quer tanto agradar? Quem é de que é verdade? mais importante do que eu, do Isso. que o que eu acho sobre Isso mim, aí. por exemplo. Isso aí. E no final das contas a gente sabe que não, que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente. Nossa, talvez se falasse isso pra mim anos atrás, eu ia achar isso uma Um coisa absurdo. muito O louca. cúmulo do egoísmo. O cúmulo do egoísmo. Usou a palavra, meu Deus, mas não, né? E aí, com o tempo, a gente vai sendo capaz de viver determinadas experiências de vida, amadurecendo um pouco mais, fazendo esse caminho para dentro. Patrícia, nessa sua última fala, você falou vários autos, né? É. Auto-amor, Mariana puxou com auto-amor e Patrícia foi embora. Autocuidado, autoconsciência, quer dizer, sempre esse olhar para dentro de si, que a gente Sim. não tem como fugir. Então, quando a gente fala de oratória, num primeiro momento, para muita gente, pode parecer um processo que é só para fora, mas primeiro precisa de um mergulho interno, Precisa muito, Sim. muito. não é? É. Para que haja verdade ali e para que a gente possa começar a curtir e gostar de estar ali fazendo aquilo. Sim. Senão se torna, você tem todas as técnicas, você treinou todas as paradas ali, você consegue até reproduzir com uma certa eficiência, porque você dedicou tempo de treinamento, mas ali é apenas uma performance, porque não está repercutindo a verdade da pessoa, não está tendo entrega suficiente. Para nós isso já é pouco, né, meninas? É. Isso já é pouco. Porque só aparecer, não, né? Eu lembro que até nas nossas aulas, não sei se cheguei a fazer isso com um grupo de vocês, mas tinha uma frase que dizia: não é necessário apenas ser, é preciso parecer Parecer. ser, É. não é? É. Mas o oposto não, só parecer ser e não ser, É. não, Não faz sentido. não faz Não sentido. faz sentido. É só mais uma máscara social que a gente veste, Pois é. E aí é não só mais cumpre o uma papel, máscara. né?
É, Pois é, um é. papel e uma máscara, que é a aparência. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas que nos silenciam enquanto mulheres na sociedade moderna ainda, que é a gente se vamos falar a gente, não é que a gente esteja Sim, Uhum. numa certa medida a gente tá também, né, porque a gente não é melhor do que ninguém. A gente está dentro de um processo de autolibertação como todas as mulheres e como todos os seres humanos, eu acho, penso eu. Mas nessa pegada dessa conversa aqui, a gente está abrindo um viés autoperceptivo, a gente está aceitando que precisamos nos autoacolher, que temos limitações, que a gente está crescendo gradativamente. Temos isso com muita clareza. Talvez num passado, né, de poucos anos ou muitos anos atrás, a gente não tivesse essa clareza. E tivesse ali meio numa vida, num morto-vivo, numa vida meio inconsciente, apenas reproduzindo padrões. E eu acho que essa questão da aparência pura e simples, ela também nos sufoca, ela nos tolhe a gente tocar na nossa melhor parte, que é o nosso ser, né? A nossa essência. Quais são as nossas necessidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. O que está ao nosso alcance escolher? Se tá, escolhe, respira fundo e vai, escolhe. Se não tá nesse momento, respira fundo também, trabalha com a aceitação isso aí. e depois, né, dá 2 passos para trás e quem sabe você vai avançar daqui para frente. Mas, a mulher no nosso contexto atual ainda se investe muito dessa capa da aparência, do que ela precisa mostrar e acaba se perdendo de si. Sim, e ainda acha que isso é desenvolver autoestima, e não é. Ah, então, Patrícia, tem essa A confusão do que seja A autoestima. autoestima não está ligada à aparência, não está. Autoestima é como você se sente, como você se coloca no mundo. Como se você se estima. Exatamente. E entra novamente o quê? A percepção. É. Como você se percebe, como você desenvolve, né, o seu existir, né? Porque tem gente que não vive. Silvia, eu vejo mulheres que elas não sabem o que é viver. Não sabem, elas simplesmente existem. Hum, E a gente não pode só existir. Tem momentos que a gente precisa sobreviver. A gente sabe disso. Quem aqui já não passou por sobrevivências? uhum. Por dores tão profundas que a gente pensou que nem fosse sair delas. Naquele momento a gente sobreviveu. A gente foi sobrevivendo, né? Mas a vida não é só sobreviver, é sobreviver. É sobre aprender a viver e viver da melhor forma que a gente consegue, sendo o melhor que a gente consegue naquele momento. E também fazer o melhor com o que a gente tem no momento. E o que que é fazer o melhor? É se acolher, é entender que aquilo ali vai passar. A gente não precisa viver só sobrevivendo, só dentro das nossas dores. Não pode. Não Uma pode. hora a conta chega, né, Patrícia? Chega, chega. E aí vem aquela depressão profunda que a pessoa está lá no fundo do poço e ela não sabe como ela chegou até ali. É bem dolorido, né? É, É. ela foi morrendo aos poucos. Eu ouvi isso de uma Uhum. pessoa. Ela falou assim para mim: "Eu não lembro quando eu morri". E aquilo me impactou muito, sabe? Ela falou: "Patrícia, eu não lembro quando eu morri, mas eu hoje me sinto morta". E aí a gente foi desenvolvendo algumas coisas e eu falei: "Nossa, que forte isso". Para mim também foi um impacto, Muito, e muito. aí você não quer deixar transparecer aquela emoção, você tem que sustentar aquilo, né. É. E é muito doloroso ver como as mulheres, elas vão se apagando. Então seria um autoabandono Sim, tão escondido por trás de uma capa, de uma autoestima em dia, porque ela sim. tá arrumada. Tá, com cílio, com unha, com corpo impecável, com cabelo lindo, mas Uhum. se sente insegura. Tem uma necessidade de se expor, né, de julgar principalmente outras mulheres. Olha aí de novo a gente chegando no julgamento que a gente falou no Ai, início. gente. Como ele pareceu uma demonstração Parece de inofensivo, não é? pois é, e no final é ele que está É enfraquecendo a pura a insegurança. pura insegurança. É pura você olha para aquela pessoa que ela já te olha assim, É. ela só tá insegura, ela tá com medo, sabe, de como ela tá sendo percebida. É Uhum. é tanta Uhum. coisa, gente, que a gente Sim. precisa de uns 10 É. papos desse aqui pra gente Sim. desenvolver. E nesse processo a gente encontra a nossa voz, né, ou perde Sim, ou a nossa perde. voz, Isso, porque a voz isso. seria esse mecanismo de expressão.
mas de expressão do ser na essência, não de expressão da mente superficial que só está conectada com essas questões que não são totalmente dispensáveis, porque o apuro com a nossa aparência, de acordo com o que a gente gosta, com o que a gente Claro, prefere, ele faz parte, né, claro, Patrícia? claro. Mas se ele ficar sozinho, É vazio. aí é vazio, É existencial. vazio. E aí entra o quê? Várias compulsões. Você vê, às vezes, mulheres lindíssimas, mas que têm várias compulsões de compras, de sexo, de Uhum. álcool, drogas, e por aí vai. Sim, Comida. Comida, sim. né? E por aí vai, por aí vai. E elas estão se achando o máximo, porque estão em algum lugar, porque estão ali viajando e tirando Sendo fotos. vistas, Vistas, validadas. validadas, né? É. Infelizmente, gente, é isso. E aquele vazio que vai crescendo, que vai crescendo. Ela faz o quê com É um isso? mecanismo de compensação, né. Sim, Você tem muito tudo, mas você tá se sente um nada, é, se sente um nada. Qual é a importância que eu tenho? Para quem eu tenho essa importância? Eu sou importante para mim? Como eu sou importante para mim, né? E aí vai. E aí vai. Eu amo ouvir mulheres, estar ali no meio de mulheres. Eu Pois sou é, apaixonada por isso. Patrícia, é isso, é sobre isso. Eu penso que, assim, é fundamental que a gente pudesse que nós pudéssemos, né, todas nós pudéssemos, de alguma maneira, ter uma conexão constante com outras mulheres. Sim, eh, o papo descontraído, o papo superficial, eu também acho que ele é muito necessário, também muito terapêutico, né, aquela Sim, gargalhada, aquele assunto que não leva a lugar algum, aquela bobeira, né? bobeirada, Que a gente muito ri pra bom. caramba. Bom demais, é bom É bom demais. demais. Mas termos também, essa conexão com mulheres para que a gente tenha e dê espaço, né, para aprofundarmos um pouco mais essas questões, porque aí uma ajuda a outra a se enxergar. Isso E às aí, vezes a gente se espelha uma na outra isso aí. também, sim. se identifica com a outra, né. Uma coisa bacana da Mariana que a gente falou a questão geracional, né, a Mari muitas vezes fala muitas coisas muito mais maduras Do que a gente. do que muita gente está Com fazendo certeza. gente. Né, Com e certeza. isso é muito bonito, é muito rompe também com o padrão do envelhecimento, onde a gente só Sim. podia estar com pessoas Da nossa da idade, nossa fazendo idade. tricô, tá? Fazendo tricô, crochê, esperando os falando dos nossos netos. É, Tem pois tinha um é. muro dividindo, né. Exatamente. dividindo. A gente deixava de ser mulher, né, Nossa, Silvia? deixava. Eu vejo assim, eu tenho uma foto da minha avó paterna, aos 49 anos, no casamento dos meus pais, que, cara, ela parece assim, que tinha 90. Nossa. Ela tinha 49 anos na época. E aí você vê como é que pode, né? Aquela mulher nunca foi ouvida. Sim. Aquela mulher, ela não tinha direito de se expressar. Isso não tinha, né, que essa questão do silenciamento que a gente Isso falou, aí. foi no casamento dos teus pais, pouco tempo depois você deve ter nascido, Sim, 2 então anos assim, depois. né, pouquíssimo tempo E a minha avó era isso. uma velhinha, uma Uma velhinha, uma velhinha. velhinha. E eu hoje, aos 55, não me sinto uma velhinha. E nem quero ser. É o que eu tô falando, eu quero ser mal comportada. Mal comportada. Quebrando esses Isso, padrões. você pode abrir uma escola das De velhinhas etiqueta mal ao contrário. Comportadas. Um grupo. Eu acho Eu vou me eu matricular apoio, hein. vai, Aí a gente vamos. faz a oratória no Essa grupo. ideia. Vamos fazer. Vamos. Porque, gente, a gente tem Aí vai que ser saber oratória para mulheres Mal mal comportadas. comportadas. Gostou do Pessimamente título? comportadas. Tá vendo como é que vai evoluindo? Tá vendo? Mariana, você assina embaixo desse Com projeto da certeza. Patrícia? Como não? Não, então vamos desenvolver isso aí, Silvia. A gente vai desenvolvendo, fazendo umas rodas de conversa, uns Nossa. grupos terapêuticos aí, pra gente ir se Meu soltando. Deus, me fez lembrar aquela socióloga, Miriam Goldenberg. Ela fala, as falas dela seguem muito essa linha, Patrícia, das coisas que você está falando aqui. Ela acho que já está com 70, e ela fala exatamente isso. Não é o mal comportada, mas ela usa uma palavra muito parecida, que é deixa eu fazer minhas estripulias, deixa eu ser livre, ser leve, fazer as minhas escolhas, independente dos padrões que a idade me impõe, ou que veio impondo as mulheres, né, ao longo das Deixa eu ser gerações quem eu sempre anteriores. fui. Continuar sendo quem eu sou, né, e poder me renovar. Isso, aprender, né? Eu vou aprender. Aprender. E eu aprendi muito contigo. Aprendemos. Muito, aprendi muito contigo. Você é muito delicada. É isso que
Você é muito delicada, você faz a gente se sentir muito à vontade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente chega no seu curso, Uhum. né, você tem a sua percepção. Sim. O que que você nota da primeira para a última aula? Isso. Fala para mim, o que que você nota? Em nós, né, como suas Aham. Como alunas. O alunas. que que você nota? Eu o que eu consigo atingir de objetivos, dos objetivos que eu traço antes de vocês chegarem, que eu gosto de notar ao final, é vocês mais abertas, mais leves, mais livres e mais seguras. Quando vocês falam aqui da questão do julgamento, por exemplo, é uma coisa que desde o primeiro dia eu me proponho com muita força e muita intensidade a tentar colocar para vocês. A mais observação e menos julgamento. E também a questão da escuta e de vocês se olharem e se perceberem como se umas com as outras, como se estivessem se olhando e se percebendo a si mesmas. Então eu noto que, mesmo sem conhecê-las antes, sem saber se vocês eram excessivamente julgadoras ou não, se vocês eram mais ou menos respeitosas com as outras mulheres, eu não tenho como saber, Sim. e vocês chegando lá também, enfim, não tem como saber. Mas eu fico muito feliz de vê-las integradas, respeitosas, ouvindo umas às outras, torcendo umas pelas outras. Olha só, são questões que estão subjacentes à questão da fala. Quando eu te respondo, eu ainda não falei da tua voz, da tua performance, do teu gesto, da tua eloquência, da tua fluência, da tua articulação. Eu estou falando de você como um ser, pessoa, a tua capacidade de se portar com você mesma e como você se relaciona com as outras. Porque eu entendo que quando essa base minimamente consegue ser consolidada, a técnica da oratória, ela vai ser um acréscimo que facilmente vai ser incorporada ao seu comportamento, que muito mais facilmente você vai conseguir colocar em prática e ter êxito nas tuas apresentações. Então, ao final, o que eu percebo, e o que eu gosto muito de perceber, o que me deixa mais feliz, é essa base e ver isso florescendo através de uma apresentação eficiente. Porque eu acho a fala, a linguagem, a voz, essa parte estética, algo assim de uma beleza sublime, não é? Você acolher e aceitar o teu tom de voz, poder aperfeiçoar, poder coordenar isso com uma melhor respiração, com uma melhor expressividade, mas você se colocar com gosto para o outro, se entregar para o outro através da sua fala, é algo das coisas mais bonitas para mim, eu sempre apreciei isso, minha vida inteira. Então o meu gosto e o meu prazer, ao final, é vê-las assim, falantes eficientes, falantes ainda mais eficientes do que quando chegaram. Sim, afinal de contas é um curso de oratória, mas muito mais a forma como você se relaciona com você e como você se relaciona com as outras. Para mim é isso. É. E dá para notar a diferença, né, Silvia? Dá para a Uhum, gente perceber, né, que a gente vai se soltando aos pouquinhos e uhum. vai criando realmente aquele vínculo, né. A gente Sim. cria um É. vínculo. Fica bem mais confortável, né, pra gente Fica, falar. É fica. um ambiente acolhedor, de Uhum. verdade. É, muito bom. E aí, esse ambiente acolhedor e esse conforto, na verdade, o que que vocês descobrem? Que está dentro de vocês, porque é o ambiente interno que vai sendo cultivado, dentro do ambiente externo, que é a sala. Então a sala não tem um auditório, não tem um microfone, não tem um pedestal, né, não tem um palco. Sim, Você entra ali, você tira o sapato, enfim, você se coloca num lugar de segurança para que você possa despertar entrega. Se não houver entrega, você vai estar pela metade e não vai conseguir, de fato, estabelecer as vivências, as experiências. Mas quando você nota que o que está fora, na verdade, está dentro, você leva esse ambiente seguro para qualquer lugar onde você vá, porque você vai acessar seu corpo como lugar seguro, suas sensações, seu coração batendo, seu suorzinho na mão na hora que fica um pouquinho nervosa. Às vezes vem umas manchinhas vermelhinhas aqui, algumas pessoas são mais suscetíveis a isso, no momento que vão se apresentar em público. Então, seu lugar seguro está dentro de você. Quando você faz uma respiração tranquila, plena, profunda, sente seus pés no chão, você tem uma memória
do curso de oratória, daquele lugar que te acolheu, daquela pessoa que despertou em você a possibilidade de estar confortável, mas o teu conforto, na verdade, vai com você para onde você for, porque ele está dentro de você, esse lugar que você acessa, não é? E sempre fazer esse caminho perceptivo, esse caminho de volta, não acessa. E complementando isso que você disse, eu acho que é um conforto que, na verdade, nos permite sair da zona de conforto, né? É, Mariana. Porque conforme a gente vem falando, tá tudo muito acelerado, estamos, né, no automático, Estamos. muito entre aspas, né? Estamos sempre tentando sair disso, mas a sociedade, de forma geral, tá vivendo no automático, então é literalmente você sair da sua zona de conforto. Buscando, é muito contraditório, mas é Parece muito contraditório, mas eu tô verdade. entendendo o que você tá Tem falando. muito É. sentido, sabe? E é isso, você sentir esses sintomas da mão. Eu fico com a mão suada, fico nervosa, meu coração acelera, principalmente se eu não conheço a plateia, se é um tema que para mim me foi difícil, né? Tem toda aquela questão sim da preparação, mas você olha para dentro de você e você sente, caramba, eu estou viva, eu estou aqui me permitindo fazer isso, sair do meu modus operandi, que seria não escolher estar aqui se eu pudesse, porque geralmente, às vezes, né, é uma situação imposta, você tem que apresentar um trabalho, você tem que fazer uma apresentação. E é isso, né? Eu tô viva, eu tô aqui, me permitindo fazer isso, percebendo as pessoas, percebendo tudo. É muito especial isso. Sim, nossa, adorei isso, né? O lugar de conforto que você acessa que te impulsiona para sair da zona de conforto, que seria a zona de acomodação, É. É, não é é isso? verdade. Sai do lugar de acomodação para entrar dentro do seu lugar seguro, que é com você. A tua fala anterior, presença. É, Isso. e aí a Mari entra numa questão de coragem, É. né? Porque tudo isso que você tá falando exige o quê? Coragem, É. né? É coragem para viver experiências diferentes, é se permitir, né, coisas novas. E é muito bom, é muito bom. Eu acho que em qualquer fase da vida, não só nessa maturidade, né, mas assim, em qualquer fase da vida, você ir se permitindo conhecer coisas, pessoas, lugares, experiências, né? Porque senão a gente vai morrer igual. Igual. É. Igual, né? Eu só gosto de uma coisa, eu só faço aquilo. É. Engraçado, gente, que eu me peguei. Eu amo dançar. E por muito tempo eu não dançava. Eu falei, gente, por que eu passei tanto Por quê? tempo sem dançar? Eu não conseguia dançar. Hoje eu danço em casa. Eu boto música de manhã, sabe? Eu também. Aquilo me faz tão Natural. bem. Uma música que eu amo, dançar, você sentir o seu corpo. Isso. É tão bom. É. Eu falei, gente, por que durante tanto tempo eu parei de dançar? Por quê? Pois é. Eu sei por quê, né? Mas não vem ao Sim, caso não vem ao falar. caso falar. Mas assim, e aí a gente para. E a gente para, a gente para. interrompe, Interrompe. se esquece. Esquece. Exatamente isso. A gente vai se esquecendo É. e quando vê, a gente não lembra mais É. de quem a gente é de verdade, em essência. É. Então, assim, de um ano para cá, do meio do ano para cá, que eu passei algumas situações, eu falei assim, cara, agora eu só quero fazer coisas diferentes. Eu quero reaprender quem sou eu. Eu quero reaprender quem sou eu. Quem eu fui, eu já sei. Quem eu posso ser. É. Quem eu posso ser? O que eu posso ser de melhor? Sabe? E isso é muito bom, isso deixa a gente muito leve. É. Você vai ficando mais leve e as pessoas percebem. As pessoas Percebe. percebem isso. É. Sai do A lugar da acomodação. Isso aí. De ser sempre do mesmo jeito. Pois Sabe? é. Eu costumo dizer que eu tô tão simpática que eu estou me desconhecendo. Aí, ó, tá simpática. Coisa que eu nunca fui, é uma brincadeira que a gente tá fazendo. Aí meu marido fala assim: nossa, mas você tem hora que você fala que tá simpática. Eu falo, você tá entendendo, né? Como eu tô me esforçando em alguma situação, sabe? Então, assim, é muito interessante você ir realmente se libertando. E é um esforço, gente. É, sim. Pois é. É um esforço, às vezes Às é um vezes esforço é dolorido. hercúleo, É um esforço. não é? E aí vem o mérito, né, gente? Que a vida é isso, né? Se expor. Isso Ah, aí. aí a oratória. Se É. expor. Exatamente. E como você vai abrir a boca pra falar, pra orar alguma coisa, se você
que você tem dentro de você? Quem é você? Aí entra os autos. Tudo girando pelo mesmo. É isso aí, a autoexposição, né? É. Quantas vezes a insegurança para falar em público vem exatamente pela ideia da autoexposição tá ocupando todos os espaços dentro da gente, né? Às vezes a gente não se achar digna de ser ouvida, Isso. da nossa imagem estar sendo apreciada e estar sendo julgada, que a gente não tem nada de relevante, de bom para acrescentar, ou que quem vai estar ouvindo pode saber mais do que a gente, e nosso orgulho vai ser ferido, porque a gente pode ser corrigido, talvez, por alguém, ou que venha a acrescentar algo que a gente venha falar. Então, existe, às vezes, assim, eu penso que até algumas virtudes a gente pode desentranhar nesse movimento, que nem sempre é confortável, não é isso? E também pensar assim, o Hum. outro pode saber mais do que eu. Tem um monte de gente que sabe mais do que a gente, É, Sim. né? é. Mas ele não sabe como eu. Não. É. Amei. Como não? Como eu. Ele Ninguém não sabe como né? eu. Eu sei do meu jeito. Seu jeito. Ele pode saber muito mais, ele pode ser pós-doutor, mas ele não sabe como eu. É. Então eu também tenho o que falar. Tenho Eu que também posso acrescentar do meu jeito, como eu sei. É. E isso Sim. faz diferença. Isso faz muita diferença. Faz. Ver as coisas dessa forma, sobre esse prisma, não é? Vai despertar aquela segurança, quer dizer, você não tá superdimensionando a pessoa e nem diminuindo. Não, Isso. É porque ela é ela e você é você exatamente. e nós somos diferentes. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Se é você que está com a palavra naquele momento, então você, de forma digna, faça uso da palavra e se entregue. Ao cuidado até com o que eu pensei, eu não falei, mas agora eu vou falar. Eu falei, entregue o seu melhor. Mas o seu melhor no sentido de resgate de dentro de você, com senso de responsabilidade, amabilidade, o que melhor você pode entregar. Não o melhor no Exato. sentido de querer ser Ser melhor. melhor do que Não. as pessoas. Não. Não, aí não. É o seu Né? melhor. É o seu mesmo, não é? E depois que passou. O olhar avaliativo depois de uma E apresentação. dá uma sensação de bem-estar. Eu consegui. Eu consegui. fiz. Cumprir algo difícil. Eu fui lá e fiz. Eu Isso. saí daqui e fui lá. Eu fiz. Eu posso fazer. Isso faz muita diferença. Isso te dá, né, uma segurança. Te dá. Aí vem uma sensação de bem-estar, que é uma recompensa quase que instantânea, interna, né? Uma bioquímica específica ali que vai te É uma dopamina de recompensar. qualidade. Uma dopamina de qualidade. Isso aí. Surge e vem a sensação de bem-estar. E, por outro lado, um gás para que você Isso. repita. Não é? Você fica motivado a fazer de novo. De novo. E melhor ainda. E aí, melhor ainda. Não é? Na semana passada, quando você me mandou uma mensagem, né, que você falou assim: olha ela, palestrante. E porque vamos contextualizar para o pessoal, alguém compartilhou, alguém postou um elogio para Patrícia, que tinha sido maravilhosa, a exposição dela, a palestra dela. Aí a Patrícia marcou a Patrícia compartilhou no story, aí eu vi. Aí eu falei, uau, que lindo, né? Tinha uma foto e tudo. Aí eu coloquei, olha aí, parabéns, Palminha, Foi. palestrante. Aí, por favor. Então, e aí você vê como as pessoas não estão acostumadas ao simples. Eu fui chamada para fazer uma palestra. Eu falei, gente, eu não sou palestrante, mas eu vou me propor a falar sobre o tema. Não sou palestrante. Eu estava no plantão, no hospital. Foi terça-feira passada, o Dia Nacional da Saúde. E eu ia falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E as equipes, né, estavam ali para ouvir. E aí falaram sobre a parte física, depois falaram sobre nutrição, e eu fechei com saúde mental. E aí você via assim, as pessoas muito assustadas com as coisas que eu estava falando. Porque eu abri falando o seguinte: saúde mental. O que é a saúde mental? Não é a ausência de diagnóstico. Porque você pode não ter nenhum diagnóstico de saúde mental, né? Não tem diagnóstico nenhum. Mas você está adoecida emocionalmente.
E quando eu falei isso, as pessoas ficaram me olhando, e aí você vai contextualizar o que você está falando. Muitas pessoas estão adoecidas das emoções, mas elas não têm nenhum diagnóstico Diagnóstico. de depressão, de Ok. ansiedade, de autismo, nada disso. Não existe ali um diagnóstico de doença de saúde mental, mas elas estão adoecidas. E aí, Uhum. quando você começa a desenvolver aquilo, as pessoas vão. Daqui a pouco estava todo mundo Pois chorando. é, vão trazendo para si, Caramba. não é? E aí você tem que ter um cuidado, É, né, para é. não disparar um gatilho de Isso. alguma coisa na pessoa. E foi esse cuidado que eu É. tive, que todo mundo falou, aplaudiram muito, agradeceram. E eu falei: "Gente, me procuraram, foram pegar cartão". E eu falei assim: "Gente, como as pessoas estão carentes, Silvia. É. Pois é. É. Como as pessoas É. estão carentes de ouvir É. alguma Uhum. coisa que faça Que sentido". faça sentido. Porque você pega um telefone. É, isso. Aí tá nessa superficialidade, nesse O imediatismo. WhatsApp, hoje você É. não manda um áudio, se eu brinco com uma amiga, olha, eu tenho até uma figurinha, lá vai o podcast, que sou eu mandando áudios infinitos. Infinitos, enorme. Não, não, relaxa, eu ouço no 2.0. Ah, Isso, gente, velocidade. gente, que é isso? Relaxa, ou Que seja, pode loucura. mudar, Manda Manda até 5 minutos. 10. que eu tô no 2, né, a aceleração. Caramba. E como isso dispara na gente, isso, que É. não consigo sentar para ouvir uma pessoa falando um assunto que é muito útil, que é muito pertinente. Ou a pessoa tá muito carente, ou ela tá: "Meu Deus, isso não acaba nunca, ela não É, pode falar mais rápido, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer", é, Isso, Mariana, entende? Ou então não é. consigo ouvir um áudio da pessoa falando com a voz dela normal. É. Eu tenho que acelerar, porque eu tenho que caramba, mas você não pode esperar 2 minutos? Então faz o que você precisa fazer e depois você ouve com calma, é. porque você não tá dando atenção àquilo. Perfeito, não tá tendo Não atenção. tá. É a aceleração. É o automático, É, né, o Mari? automático. Então tem esses 2 extremos, né, quer dizer, com base nisso que a Patrícia falou, ou a Exatamente. pessoa, ouve só com a superfície e tá doida para aquilo acabar, ou se você toca num ponto nevrálgico dela ali, que Pronto. já é uma vulnerabilidade, que já tá pedindo socorro, e na vida social tão corrida, não se conecta com ninguém, aí Caramba, é. caramba, choro e E aí eu fiquei olhando né, aquilo, eu falei: "Gente, as pessoas realmente, é, elas não estão acostumadas a parar, é, ouvir e estar atenta ao que elas é, estão ouvindo". E aí eu mantive o meu tom de voz bem tranquilo, eu não falei alto, mantive o tom de voz bem tranquilo, para que as pessoas estivessem realmente presentes, sabe, prestando atenção no isso. que eu Aí vai estava falando. para escutar, vai refinando a atenção, Isso aí, né, isso aí. E aí você vê que elas vão fazendo assim, ó. É. Até muda a distensionando. posição do corpo, né. É, É. É não é? impressionante, é impressionante. E aí eu falei: "Tudo bem que tem coisas técnicas que você precisa realmente ter ali, né, um vídeo, né, ter ali Sim, um slide, mas o quanto mais a gente puder estar ali presente, falando olho é, no olho da pessoa, ela se sente vista, é, ela se sente vista, ela se Acolhida, né. é, Falta muito você isso hoje. isso aí, porque você coloca um monte de coisa muito é, técnica, a pessoa Não já vai ouviu prender. outras É. coisas, é, não era esse o sentido, isso. sabe. E aí as pessoas ficaram muito impactadas com a forma como eu falei. E aí eu lembrava de você falando assim: "Olha a postura, não bota a mão no bolso, não bota na presta atenção no que você está fazendo, nã-nã-nã". Eu lembrava muito disso, Uhum. porque assim, não tinha muita gente, mas de qualquer forma você tem que, né, tem É, que a sua a postura, a postura. apresentação. E você eu também estava com aquele pijama de hospital, que eu trabalho com É. aquilo, então aquilo também já não te valoriza. Você não pode usar acessórios, você não não, espera aí, né, pelo menos o cabelo eu vou deixar solto, porque a gente usa touca também. Mas Aham. assim, foi muito legal, eh, ver que as pessoas estavam ali Nossa, eu presentes. imagino. Foi Foi uma muito experiência bom. muito Foi legal, muito bom. muito legal. Tanto que você viu aquilo. Aí Foi. botou assim: "Que palestra, senhores". Eu falei: "Gente, eu não É, fiz isso palestra. aí, Eu não isso sou aí. palestrante, eu não Pois é. sei fazer palestra". Nossa, aqui já vem um questionamento, porque a gente no curso de oratória, a gente vai desconstruindo esses padrões, né, então desde o início a Patrícia falou: "Eu não sou uma palestrante", mas o que que aconteceu? Aconteceu conexão. É. Isso.
Então E o que você é que a uma gen então você é palestrante. uma É palestrante, o olho no olho, então é você é uma você palestrante. conseguir atingir aquela pessoa positivamente, É, atravessar ela, é. sabe. Sim, Isso é Patrícia, é isso, importante. atravessar ela. E é um É, diferencial, né, nesse mundo agora que a gente é. vive, que tudo é muito Isso afastado. é um diferencial muito importante nesse mundo que a gente vive agora de desconexão, né. É um plus, é um luxo. Isso. Você tá com alguém que está te escutando, te ouvindo, te valorizando e Te falando, olhando no te olho olhando sempre, no olho, olhando no te vendo de te verdade, vendo. né, olhando, não só tá passando por cima, tá te vendo de verdade. Então ressignificamos o que que é uma palestra, né. É você ter uma retórica perfeita, é você falar com entonação tal, 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 com Altivez, altivez, porque e a não al consegue atingir é, ali, né, o que precisa. o que precisa de verdade. Isso, Fica como se fosse uma representação da vida, fora da vida, é. não é? Não é a vida de verdade. Então, para nós, né, para o nosso entendimento, para o nosso pra nossa forma de entender a comunicação, a oratória, que essa palavra é uma palavra que traz um peso. Eu lembro que assim que eu coloquei a divulgação do curso, e quando eu fiz a retomada depois da pandemia, vocês foram o primeiro grupo. E foram o primeiro grupo dentro de uma proposta que é essa que a gente está falando aqui. As propostas anteriores tinham um pouco de Sílvia, mas não eram tão profundamente experienciais e vivenciais e simples como passaram a ser a partir do grupo de vocês. Eu me lembro que eu não usei a palavra oratória. E eu procurei esse post, mas não consegui encontrar. Porém, quando as pessoas foram me enviando mensagem, mesmo sem eu ter usado a palavra oratória na divulgação, eu gostaria de saber mais informações sobre o curso de oratória. Várias pessoas usaram. Eu falei, nossa, mas eu não usei essa palavra, porque eu já estava prevendo que seria uma abordagem menos formal, como foi Sim. e como continuou sendo. Só que eu continuei usando a palavra oratória. Disse, foi assim que atraiu as pessoas no início. E comecei a perceber que todos os grupos que passavam chegavam ao final com um resultado positivo, com um saldo positivo, por mais que se surpreendessem pelo tipo de abordagem, no final das contas gostavam, estavam satisfeitas. Uhum. Disse, bom, então eu vou continuar com essa estratégia. Vou agora chamar de oratória, e essa palavra oratória vai começar a ser desconstruída, vai começar a perder esse viés antigo de algo que está acima, que está num patamar superior, Que eu sei que pode mais. flertar com isso. Eu sei mais do que você, eu vim falar para você ouvir. Não, eu vim falar com você. Isso aí. Eu estou te vendo. Para mim, hoje, essa é a nova oratória. E como você falou, é o diferencial que a Patrícia fez, eu acho que não existe lugar modernamente para uma outra oratória que não seja essa, sabe? Eu acho que quando eu estou sentada ouvindo, eu gosto muito mais de ter alguém falando para mim e comigo do que simplesmente se expondo, sem que considere o meu olhar e a minha presença, né? Mostrando o que sabe, né. Apenas, Simplesmente mostrando o que apenas sabe. mostrando, É. apenas expondo, né? Porque a conexão hoje para mim é algo que eu quando eu posso, até onde eu possa, até onde eu consiga, eu não abro mão. A menos que porque nem tudo está sob o nosso controle, né. Então, às vezes, a gente entra numa situação e vê que ali não há, essa perspectiva de conexão, e você aceita e vai até o fim, É, viveu aquela experiência, tudo bem, tudo e bem. tudo bem. Mas quando eu sei que vai acontecer, então eu priorizo, e para mim comunicação é isso, é estar, olho no olho, né. É, porque assim, o que você falou é estar com a pessoa ali, isso é presença, né. E é É, isso que as pessoas desacostumaram. é. Por isso que quando você fala, assim, de palestra, palestra você tem aquela coisa: "Ó, a É, pessoa oh, é uma doutora, ela sabe muito", é. e não precisa ser assim. Não precisa, não É o que precisa. você falou, é você falar É, com o outro. Né, é falar com o outro e isso é fantástico, é você poder, através da sua fala, se conectar com alguém e aquele outro falar: "Caramba, faz sentido isso para mim, faz faz sentido. sentido isso para mim". Ou É, então: "Caramba, não sou só eu que penso dessa forma, É, tem é, mais pessoas que pensam assim", e a pessoa se sente acolhida. isso aí. identificação, Sim. né.
quando percebe a tua humanidade. Isso, Esse cara é humano igual a mim, é uma pessoa que tá aqui é uma falando, pessoa. é uma pessoa. Não é um título. Não é um título, não é um currículo. Até desconstrói, né. "Caramba, eu achei que fosse uma pessoa assim, assim, assada, a postura dela me É, diz que ela é uma pessoa assim, mas". É. isso aí. Uhum. Você sabe que isso aconteceu? Ah, eu imagino. Olha, isso aconteceu. Hã. Isso aconteceu mesmo, das pessoas depois falarem sobre isso comigo. "Nossa, eu achei que você fosse uma pessoa completamente diferente, Uhum. pela sua postura, pelo jeito". É. Gente, mas a gente é um profissional É. dentro do trabalho, você tem que ter uma postura É. profissional. Sim, Você não sim. pode ficar brincando o tempo inteiro, né. Tem hora que você Óbvio, brinca, óbvio, Patrícia, mas também. você é um profissional, É. você é um profissional da área de saúde, você tem uma postura, É, certo? certíssimo. Isso não quer dizer que você também não pode, às É. vezes, né, relaxar um pouco, É. mas dentro do seu ambiente de trabalho você precisa ser profissional. É, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Lindas, maravilhosas. Gente, vocês perceberam que, assim, não fiquei fazendo pergunta pra vocês. É porque a Porque gente É, fala a muito, gente não é? fala. Fala vocês fizeram curso de oratória? Não, Com a Silvia? Ah, parabéns! dá pra perceber. Vocês têm uma fluência, assim, as coisas vão fluindo, vão se encaixando, vão se conectando, vocês vão costurando a fala de uma forma. Nossa, nem senti o tempo passar. Parabéns! Eu também não olha, senti. mantenha esse formato, Silvia. É. Mantenha, né, Mari? Mantenha esse formato, porque assim, é o que a gente falou no início, é muito terapêutico. Uhum. A conexão do grupo, É. você não se sentir, se preparando para ser um palestrante, mas para ser uma pessoa que tem fala, que tem um conteúdo, que sabe falar no tom certo, né, que Uhum. sabe se portar para É. falar. Ninguém precisa ser um palestrante, É. mas você ter o dom de encantar pela sua fala Que E lindo, acolher, que né. lindo, né? e acolher. E acolher sempre. Sempre, sempre. Acolher com a voz. Mariana me fez lembrar uma professora que eu tinha na época da graduação, que ela dizia que era pra gente oferecer um abraço sonoro com a nossa voz para as pessoas se sentirem abraçadas, independente de você tocá-las com os braços, né? Que a sua voz, que a sua entonação, a sua expressão, eu pudesse oferecer um abraço. Acho que essa questão do acolhimento Acolhimento. fala muito disso, né? Em vez de afastar, você traz para perto, Isso aí, não é isso? isso aí. Ah, tem mais algo que vocês queiram dizer, assim, que vocês acham importante, que vocês entenderam que deveriam deixar de recado? Se vocês quiserem falar para aquela câmera lá, vocês podem se dirigir para as mulheres que estão ouvindo vocês, mulheres que pensam em fazer um curso de oratória, mulheres que desejam resgatar a sua voz interior, sua essência. Eu digo para vocês: só venham, É isso. se permitam. Permitam. Se permitam sentir, se perceber, renascer, quem sabe, né? Isso. Só venham. É uma experiência incrível. Libertem-se, permitam-se, né. Muito bom, muito bom. Então eu quero agradecer a Patrícia e a Mariana por também serem esses instrumentos para que eu me permita e para que eu me liberte, não é? Porque sendo essa tarefa de ser uma facilitadora de comunicação, de oratória, ela é uma das missões, né, que eu identifico até o momento como uma das missões da minha vida. Que poderia ter ficado ali sentadinha esperando um momento, esperando um convite muito especial acontecer, né. Então, a partir do meu primeiro grupo pós-pandemia, que vocês representaram e continuam representando uma fonte de encorajamento, uma fonte de motivação para que eu continue nesse trabalho. Hoje vocês reafirmaram isso, quando depois de 2 anos vocês aceitaram o convite para virem aqui gravar esse podcast num veículo diferente, né, com uma ambiência completamente diversa daquela que a gente experimentou lá na salinha. Então, muito obrigada por serem esses instrumentos também muito motivadores na minha vida, como eu disse para as meninas, para a Tabata, para a Luíse também, e para a Adriana, eh, foi um grupo muito bem escolhido a dedo pelo universo, né, por Deus, para estarem comigo. E que bom que a gente hoje falamos aqui que o celular nos acelera tanto, né, mas que bom que ele existe, Verdade. existe a internet, Sim. para que a gente de alguma maneira Se não se conecte. perca de vista É. e possa se manter conectada, vibrando umas pelas outras, ficando feliz quando a gente vê uma conquista e desejando que vocês continuem sempre
colocando a expressão vocal, verbal, comunicativa, sentimentos, emoções, prioridades para transbordar, para florescer, né. Vamos ler aquela poesia que eu trouxe? Vamos, Vamos abrir? vamos. Vamos sim. Vamos abrir aqui no nosso celular. É uma poesia cujo título no livro, ele vem após a poesia. Então a gente não vai falar o título antes, a gente vai começar a ler, vamos dividir essa leitura e vocês 2 falam para aquela câmera, eu falo para aquela, óbvio, a gente vai estar lendo. A gente está na nossa aula de oratória, só um minutinho. Relembrando os velhos tempos. Relembrando os velhos tempos. É. Você pode abaixar o seu olhar, calmamente, e elevá-lo, olhar para a câmera, nos intervalos, no momento que você se sentir mais segura para isso. No primeiro, eu vou começar, depois eu vou entregar para Mariana, depois a Mariana vai entregar para a Patrícia, e depois a Patrícia vai entregar para nós 3, para que a gente possa ler o título. A poetisa chama-se Rupi Kaur. Às vezes eu me pego sonhando com a mulher que serei quando eu sair dessa correria, da insegurança dos meus 20 anos e aprender a confiar em mim no caminho. Não vejo a hora de deixar. Meu eu de 18 anos com inveja do barulho que eu vou fazer quando chegar aos 30 e aos 40. Minha personalidade vai ficar mais potente a cada ano aos 50. Eu vou encontrar as rugas e os cabelos brancos. E vamos rir das aventuras que vivemos juntos e falar das incontáveis outras que nos aguardam nas décadas a seguir. Que privilégio imenso é poder me tornar a melhor versão de mim. Envelhecer. Palmas. Muito bom, muito bom. Meninas, muito, 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 muito obrigada. Um abraço. Foi bem ótimo, foi ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Troca incrível. Troca Muita de incrível. energia, de verdade, de carinho. Muita gratidão. Tá? Lembranças muito boas. Muito boas. Muito boas. Beijos. Beijo. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Gratidão.